Olá, boa noite. Chegou o momento da noite em que pontuamos a atualidade do dia. Não faltam assuntos para análise, desde logo a primeira candidatura presidencial conhecida, a de Henrique Neto, mas também as previsões de crescimento revistas hoje em alta pelo Banco de Portugal. Mas é pelo acidente aéreo nos Alpes que começamos. A análise será feita pelo Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e pelo Diretor-Geral da Casa da Música, Paulo Sarmento e Cunha. Boa noite a ambos. Rui Moreira, aparentemente as caixas negras até agora não revelaram ainda quais são as causas do acidente, estou a dizer acidente, nos Alpes, mas há a hipótese de atentado que ainda não foi de todo descartada pelas autoridades. A minha pergunta é se alguma vez saberemos o que ali aconteceu. Bem, neste caso é mais fácil do que no caso do Malaysian Airways, porque o avião caiu sabe-se onde ele está, portanto conhece os destroços, é caso de se descobrir as caixas negras e depois se saberá, em qualquer caso é uma tragédia. A segunda caixa negra já foi localizada e aparentemente dela pouco se retirará. A primeira, que fez o registro áudio do cockpit, ainda não sabe se conseguirá ou não dali extrair alguma coisa. Estas coisas são sempre tragédias e, acima de tudo, depois coisas misteriosas e, portanto, neste momento é meramente especulativo. Mas surpreendia-o que se viesse a descobrir mais tarde que se tratou de um atentado? Ficaria muito preocupado. Ou seja, é evidente que ninguém gosta de que haja um desastre aéreo, seja por que razão for. É evidente. E também é verdade que a grande parte dos desastres aéreos são provocados, normalmente ocorrem quando o avião está a levantar voo ou a aterrar. Estes desastres são raros. Depois também, acontecendo estes desastres, muitas vezes são no mar. Lembramos, por exemplo, do Air France que vinha de São Paulo em direção a Paris, para dar um exemplo. Este caso é muito mais fácil perceber o que é que aconteceu e, portanto, teremos que esperar. Calculo que as famílias estejam muito angustiadas, mas a verdade é que, por trás desta angústia, ninguém nos traz as pessoas que morreram. E esse é que é o drama. São acontecimentos raríssimos. Há muito pouca... A probabilidade de morrer num desastre de avião é baixíssima, de facto. Mas quando acontecem é sempre uma coisa que nos um impacto mediático brutal e que de alguma maneira nos fragiliza. Paulo Sarmento e Cunha, todos os contornos deste caso, pelo menos os conhecidos até agora, são de alguma estranheza. A falta de comunicação dos pilotos no momento em que a aeronave desceu abruptamente, caixas negras até agora não revelaram nada, a gravação áudio do cockpit por enquanto não adianta coisa alguma. Levantam ou não suspeitas? Não lhe vou responder essa pergunta. Posso? Eu acho que o mais importante de tudo é a especulação que é criada num caso destes. Isso é que para mim me aflige. Saber que quando um caminhão, um avião cai, há logo a suspeita de um ato de terrorismo, é porque a sociedade de hoje tem um erro. Há um problema que é preciso resolver. O mundo é um lugar perigoso. E as intervenções do primeiro-ministro francês, levantar imediatamente essa justificação, eu acho que é errada. É preciso acalmar as pessoas, resolver os problemas que existem nas diversas civilizações atuais. Eu acho que nós não podemos cair nesse erro. Cai um avião e é um ato terrorista. Por outro lado, há outra especulação que se faz, que eu também não gosto, que tem a ver com a manutenção das low cost. Quando eu entro num avião destes, eu não quero saber que paguei menos para ter uma garantia menor na minha segurança do avião. Isso não quero. Eu pago menos espaço, pago menos bagagem, tenho uma data de limitações, mas isso eu não quero fazê-lo. E, portanto, eu também acho que não é esse o caminho. Aconteceu. Não é esse o caminho. Mas essas são as duas especulações que, quando eu penso neste problema, me vêm à cabeça. São estas duas especulações que, de facto... Mas, portanto, surpreendeu que viesse a revelar-se um atentado ou não? Surpreendia-me, claramente. Eu acho que é um acidente. Claramente acho que é um acidente. Rui Moreira, hoje ficamos a conhecer o primeiro candidato presidencial, pelo menos anunciou-se enquanto tal. O empresário e ex-deputado do PS, Henrique Neto, apresentam a candidatura a Belém. É cedo ou não? Não, eu acho que quem conhece o empresário Henrique Neto, eu conheço, não sou amigo dele, mas conheço e acompanho a sua vida com interesse. Ele é assim, quer dizer, é uma força da natureza. Não sei se julgo que já tem próximo dos 80 anos, mas continua a ser uma força da natureza, faz as coisas que quer e que lhe apetecem, e apeteceu-lhe ser
candidato, ainda bem que as pessoas querem participar. E, portanto, nós andávamos aqui a falar há semanas, parecia que ninguém queria avançar. Pronto, agora temos um. Se não for mais ninguém a jogo, ele vai ganhar. Vai ganhar, de certeza. Rui, sendo ele um candidato à esquerda, à direita, já falamos sobre isso, uma enorme lista de potenciais candidatos. Durão Barroso, eu não tenho a certeza que o Henrique Neto vem da esquerda, aliás, vem originalmente do Partido Comunista. Mas eu, às vezes, ao ouvir o Henrique Neto, eu já não sei se ele é de esquerda ou se é de direita. Ele apresentou a candidatura dizendo que ia apresentar um programa da direita à esquerda. Pois, portanto, mas tipicamente. Mas sendo ele um candidato, vamos dizer assim, mais conotado com a esquerda, há à direita um manancial, um leque, uma lista enorme de potenciais candidatos. Durão Barroso, aparentemente, já se pôs de fora, disse-o já há algum tempo. A disputa parece estar centrada em dois nomes, Marcelo e Santana. Ambos disseram que só em outubro é que era o timing certo para fazer essa avaliação. Ou Rui Rio, que pode vir a baralhar isto tudo. Sim, eu acho que aquilo que pareceria mais provável da parte do PSD seria o Dr. Rui Rio. Por aquilo que se percebe, o Dr. Rui Rio ainda não mostrou grande apetência, grande vontade em ser. Ficou na expectativa de haver uma vaga de fundo, vamos chamar-lhe assim? Sim, eu vejo o Dr. Rui Rio é mais um executivo, é mais uma pessoa que gosta de executar. Portanto, eu veria mais o Dr. Rui Rio como líder de um governo, ou candidato à liderança de um governo. Ainda, o problema depois é que o calendário não bate muito certo com essa pretensão, do que propriamente uma pessoa dedicada a ser Presidente da República. Aliás, as intervenções que ele tem tido no espaço público, quando ele fala mesmo daquilo que é o desígnio político dele, as transformações que ele entende que devem ser feitas no nosso Estado, no nosso sistema político e tudo mais, são coisas que são mais facilmente realizáveis através do modelo dos partidos, através do modelo da governação, do que propriamente do Presidente da República. Mas portanto, o que está a dizer é o ver mais como... Eu acho que, desta vez, normalmente as corridas para a Presidência da República são uma maratona, e agora já temos uma pessoa a andar a maratona. Desta vez, por causa das eleições serem tão próximas, eu acho que vai ser ao contrário. Eu acho que vai aparecer, os candidatos vão perfilar muito tardiamente. E lá para outubro, de repente, se calhar vamos ter surpresas, vamos ter candidatos com que não contávamos, ou não vamos ter candidatos que contávamos. Acho que é muito cedo. Desta vez é muito cedo. Se Rui Rio avançar, isso deixava surpreendido, não? Para Belém, estamos a falar para Belém. Não me deixava surpreendido. Como digo, não me parece que seja exatamente isso. Interpretando aquilo que ele tem dito e as muitas intervenções que ele tem tido no país, não me parece que seja isso que ele quer, mas isso ele saberá no momento certo. Se ele avançasse para Belém, teria o apoio do cidadão Rui Moreira ou não? Eu peço imensa desculpa, mas eu sobre essa matéria não falo. Eu nunca digo quem apoio para a Presidência da República. Aliás, tenho sempre uma desculpa que é verdadeira, eu sou monárquico. E se o caminho do Rui Rio for esse desejo, de que estávamos aqui a falar, de eventualmente ser um caminho partidário, vamos chamar assim, augura-lhe, sem estarmos a olhar para a bola de cristal, porque não é disso que se trata, mas augura-lhe que ele possa ser, por exemplo, líder do partido, se o PSD, por exemplo, na eventualidade do PSD perder as eleições? Eventualmente, se o PSD perder as eleições... Pode acontecer muita coisa, nós não, mas isso aqui é normalmente bola de cristal. É evidente que é de especulação que estamos a falar. Mas se o PSD perder as eleições, pode ser posta em causa a liderança de Pedro Passos Coelho, enquanto Presidente do partido. Sim. E nessa circunstância... Mas nessa circunstância vão aparecer provavelmente várias candidaturas ao PSD e depois as coisas dentro do PSD não se organizam das formas tradicionais. O PSD é um partido... E nessa eventualidade, Rui Rio seria alguém com alguma força? É diferente, terá força, mas aqui o aparelho, nós não nos podemos esquecer do que é o aparelho partidário. Nos partidos, as candidaturas organizam-se muito à volta não tanto das qualidades do candidato, das opções do candidato, mas organizam-se muito pela sua influência na máquina partidária. E Rui Rio já foi secretário-geral do partido, salvo erro, mas já foi há muitos anos, nunca mostrou grande apetência por essa parte da atividade política. Há outros candidatos à liderança do PSD que, bem pelo contrário, estão muito mais próximos das máquinas partidárias e, portanto, depois aqui, principalmente quando nessa altura se pensará num PSD que terá que estar na oposição ou eventualmente uma coligação com o PS, as forças em presença serão determinadas mais pelas distritais, pelas concelhias, enfim, por todo, porque os partidos hoje mudaram, já não é como antigamente. Os partidos mudaram. Paulo Sarmento e Cunha, este avanço de Henrique Neto só é inesperado para quem não o conhece, como dizia o Rui Moreira. Sem Guterres, sem Jaime Gama, vê algum outro potencial candidato à esquerda? António Vitorino, por exemplo? Vejo, claro que vejo. Mas eu acho que o Henrique Neto tem papel. Tem para estar
numas eleições presidenciais. Tem história, tem vida, tem experiência e, portanto, eu acho que a política tem que ter espaço para pessoas destas. E acho que valoriza o espaço e a democracia em Portugal. Eu gostava de conhecer bem o projeto de uma pessoa como o Henrique Neto. E acho que pode até valorizar outras propostas. Porque em democracia é muito importante o contraditório. Uma outra proposta valoriza, dá uma oportunidade de valorizar a minha própria e dá a possibilidade de eu explicar as diferenças e as vantagens que podem ter. E, portanto, eleições. Quem é que se vincula à minha própria proposta. E não é vergonha nenhuma se perder umas eleições. O que é que significa? Significa que a ideia que eu tenho para o país, a minha visão, tem menos adeptos do que outra. E, portanto, a vida pública... Mas quem são os outros candidatos à esquerda que... Eu acho que há uma oportunidade que a indisponibilidade de António Guterres dá. É uma indisponibilidade que não é completa. E, portanto, ainda acredita que ele pode vir a mudar de ideias? Acho que sim, acho claramente. Para o PS, sinto que era bom que esse assunto tivesse... Henrique Neto, com certeza, não avançaria. Pode causar alguma perturbação. Mas também é uma oportunidade, não é? De criar uma visão alternativa e confrontá-la com a de Henrique Neto. Eu acho que pode ser vantajoso para o futuro. E à direita? Há outra nota que eu acho que é importante. Henrique Neto, nas brevíssimas notas que eu li, fala de mudança. E acho que não é na mudança, não é o Presidente da República que cabe a mudança. É muito mais o Executivo. E, portanto, ali se nota que há um desfazamento entre a ambição de ser Presidente da República e o propósito da sua candidatura. Mas isso não é muito cedo. Paulo Sarmento e Cunha. E à direita? São estes nomes de que falávamos? Acho que são. Mas o que eu acho é... Vale a pena falar assim nessa especulação. Isto é tudo um jogo... Mas não vamos conhecer os potenciais candidatos, neste caso já candidatos muito tarde, já muito em cima das eleições. As eleições são no início do ano. Estamos a falar em outubro? Eu acho que sim. Claramente eu acho que sim. Porque apresentar uma visão para Portugal, mostrar vantagens para exercer, quem tem vantagens para exercer bem uma presidência da República, acho que precisa de tempo. É preciso conversar, conhecer o país e, portanto, isso, no meu ponto de vista, é absolutamente determinante para passar uma boa imagem e para que as pessoas, eleitores, possam escolher bem o seu máximo representante para os próximos 5 anos. Portanto, acho, se me disser assim, que é muito curto e que as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente, eu concordo. Rui Moreira, hoje o Banco de Portugal reviu em alta o crescimento para este ano, não apenas para este ano, mas também para os próximos. É crível este crescimento do PIB assente em exportações e em consumo interno? Se o Banco de Portugal o diz, será. Eu acho, ainda hoje participei numa reunião, aliás, na Casa da Música, num debate em que estavam, nomeadamente, o Augusto Mateus, que é o economista que toda a gente reconhece, e parecem ser dados críveis. Ou seja, há sinais de que a economia portuguesa começa a mostrar alguns sinais de retoma. No consumo interno, é verdade, mas também porque os números das importações, que têm aumentado, se tem baseado muito em bens de investimento. E isso quer dizer que alguma coisa possa estar a mudar na economia portuguesa. Agora, nós somos uma economia muito frágil e muito exposta. E, portanto, vai tudo depender do que vai acontecer a nível dos nossos parceiros principais. E isso nós não sabemos. Portanto, agora, é melhor haver previsões de crescimento do que previsões de queda. Portanto, devemos ficar mais satisfeitos do que estávamos, se calhar, há umas semanas atrás. Paulo Sarmento Cunha tem esta visão também? Tenho. Evidente. Tenho essa visão. Eu tive a oportunidade de ler hoje o boletim e a impressão que eu tenho é que nós vamos passar um período, até 2017, que é o período em que o boletim fala, de uma oportunidade que nós não tivemos nos últimos anos. Falo-lhe, por exemplo, do preço do petróleo, que está a baixar extraordinariamente. E, portanto, as previsões do Banco de Portugal há um ano eram bem diferentes do que aquelas que têm hoje. A taxa de inflação, a previsão é baixíssima, baixíssima. Não sei se isso é perigoso, mas é muito baixa. E, portanto, também esta é uma oportunidade. Há uma depreciação do euro, que também pode ser muito importante para a nossa economia. E, para Portugal, há uma oportunidade que eu acho que está aliada a este contexto económico, que são os fundos estruturais, que começam a ser também uma oportunidade.
E, portanto, se nós pensarmos nos próximos anos, nos próximos 3 anos, se estas expectativas do Banco de Portugal se mantiverem, eu acho que Portugal tem que ter a capacidade, de facto, ter ambição, investir, fazer investimentos com retorno, para que daqui a 3 anos nós tenhamos uma situação bem diferente daquela que estamos e que os números sejam até superiores àqueles que hoje estamos a falar. Tínhamos uma ideia, segundo os economistas mais reputados, para nós voltarmos a criar emprego, precisamos de taxas de crescimento da ordem dos 3%. Ainda estamos longe, falta um bocado, não é? Mas é esse limiar, nós temos que procurar um modelo de desenvolvimento que permita essas taxas de crescimento e ainda não chegamos lá. Rui, nós já aqui falamos do caso BES, há 2 coisas que não analisamos ainda, até porque uma delas foi hoje, a Ministra das Finanças foi à Comissão de Inquérito dizer que um eventual encargo com a venda do novo banco não serão suportados pelos contribuintes, mas pelos bancos. Isto faz sentido? Serão pelos bancos e, portanto, também será pela Caixa Geral de Depósitos. Sendo pela Caixa Geral de Depósitos é pelos contribuintes de uma forma indireta. Portanto, serão sempre os contribuintes a pagar? Em parte, pelo menos, sim. O Governador do Banco de Portugal, também ontem na Comissão de Inquérito, disse que ressarcir os investidores que compraram papel comercial do Grupo Espírito Santo era abrir uma caixa de Pandora. É preferível ver gente que foi enganada perder tudo? É muito difícil. Este assunto foi uma vez colocado por ocasião daquela crise do banco privado e eu tive muita dificuldade em responder e volto a ter muita dificuldade em responder. Porque nós estamos aqui confrontados com vários dramas. Não é? Por um lado, o drama com situações completamente diferentes. Compraram papel. Ora bem, uma pessoa quando compra papel, quando compra ações, ao saber que compra as ações, sabe que aquilo não é um depósito a prazo, que há riscos. Depois disto... Mas também há os casos, neste caso concreto do BES, de quem não terá tido conhecimento que estava a fazer aquela aplicação. Pois, mas isso depende muito da relação que a pessoa define com os bancos. A questão fundamental, mas a questão fundamental é, nós hoje em dia, quando vamos ao supermercado, compramos um frasco de mostarda, olhamos e a composição está lá toda. E está lá tudo que faz mal, o que não faz, tem não sei o que, açúcares, isto, aquilo. Mas depois, quando nós vamos aplicar os nossos dinheiros, nós fornecemos uns papéis que, apesar de tudo, ainda não têm essa qualidade de informação. E a certificação não é da qualidade da certificação dos bens alimentares, muitas vezes. Agora, as pessoas também têm que fazer escolhas. Ou seja, quem aplica o seu dinheiro tem que o fazer, de alguma maneira, com alguma responsabilidade. É evidente que hoje em dia ter depósitos a prazo no banco é uma maçada, as taxas de juros são muito baixas. Mas os depósitos a prazo, nós sabemos, têm um grau de segurança diferente do que tem outro tipo de aplicações. Mas aqui estamos a falar de pessoas que supostamente podem ter sido enganadas. Sim, é verdade, mas se formos ressarcir essas pessoas, também vamos ressarcir a família Espírito Santo. Creio que é assim, não vejo como. Também tinha papel comercial do grupo. Claro. E aí pergunto, e as pessoas acham bem? Não sei, eu não sei se acho bem, se acho mal, não faço ideia, porque também haverá algumas pessoas da família Espírito Santo que então também compraram papel na crença de que as coisas estavam bem. Podem não ter sido enganadas. Não podem ter sido enganadas, claro que podem. Todas as pessoas podem dizer que foram enganadas. O problema que se coloca é assim, eu imagino que eu tenho uma taxa de depósito a prazo de 1% e tenho uma aplicação, que é uma aplicação composta ou ações, e que eu tenho expectativa de 7%. Eu tenho que perceber que ao comprar uma coisa que me vai dar uma expectativa de 7%, eu estou a correr um risco maior do que quando faço uma aplicação que me dá 1%. É uma vida mais arriscada, portanto... E ao fim de tanto tempo já custa a entender como haja, apesar de tudo. Por um lado, que a forma de certificar o produto ainda não tenha sido encontrada, mas ao mesmo tempo como haja pessoas que, apesar de tudo, conseguem ser enganadas. Essa é que é a questão. E nisto tudo, como é que se faz aqui justiça? Nunca vai ser justo, ou seja, nunca vai haver uma solução justa, porque entre o interesse privado de algumas dessas pessoas que, de facto, perderam as suas poupanças... Quer dizer, é impossível dizer a uma pessoa que perdeu as suas poupanças todas, e houve pessoas que perderam todas as suas poupanças nisto. Olha, você na altura devia ter lido o papel, o artigo, devia ter pensado, tem risco. Para essas pessoas, o discurso que eu estou a ter é um discurso insuportável. E eu percebo porque está a viver um drama pessoal. É isso. Paulo Sarmento e Cunha, muito rapidamente, até porque perderam o milheiro, deviam ser ressarcidos todos ou não? Não, claramente que não. Mas é duro ouvir dizer isto, não é? Assim, com esta franqueza. Eu acho que há aqui uma quebra dos fundamentos que estão por base de uma empresa, e uma empresa como a BES, uma enorme empresa. E, portanto, a gestão falhou, não houve confiança transmitida aos acionistas, foi quebrada a confiança com os clientes e, portanto, tudo falhou no BES. Agora, eu, se fosse acionista, sabia os riscos que estava a correr. Eu, se fosse obrigacionista,
sabia os riscos que estão a Há correr. gente que se diz enganada. Isto é outra coisa. Quem vai ao banco, do meu ponto de vista, tem que fazer aquela operação com total consciência dos riscos que estão a tomar. O que me está a dizer é que a pessoa que lá foi levada a subscrever. Mas eu acho que, para bem do sistema financeiro, essa responsabilidade não pode ser passada para o Estado ou para o domínio público, não é? Porque, de facto, eu, por exemplo, sou acionista, eu fui acionista do BES, não me queixo. Quer dizer, eu, ao subscrever ações, sabia o risco que estava a correr. Não sabia, não tinha a consciência que o risco estava iminente, mas sabia que havia riscos associados. E acredito também que os obrigacionistas tivessem, claro que têm um risco muitíssimo menor do que as ações, mas eu acho que não se pode agora esquecer esse risco que a pessoa tomou e sermos nós todos e todos contribuintes a pagar. Nós temos mesmo que avançar, até porque o assunto que o trouxe cá é a Casa da Música e a apresentação para a próxima temporada que hoje foi apresentada. Há visitas gratuitas às instalações, pode assistir-se aos ensaios dos concertos e participar em workshops, basicamente, e que mais? Isto é uma oportunidade enorme para fazer uma reflexão sobre... Não temos muito tempo. O tempo que quiser, mas para fazer uma reflexão sobre o que é que foi a Casa da Música estes últimos 10 anos. E, portanto, a Casa da Música é um projeto que nasceu com uma enorme ambição. Nós não sabíamos se era possível criar ou concretizar aquela ambição. Fizemos os primeiros 10 anos de muitos anos ou de muitas décadas que se seguirão. Acho que foi, de facto, um sucesso. Integramos a Orquestra Sinfónica do Porto, que era um instituto público na Casa da Música, é a grande estrela da companhia. Temos um agrupamento residente, que é uma marca da cidade, da Casa da Música, da cidade lá fora, com o Remix Ensemble, com particulares cuidados nos processos de criação musical e, portanto, do futuro da música. Temos também o coro da Casa da Música e a Orquestra Barroca, que completam um leque que nos dá a oportunidade de pôr no nosso palco toda a música contemporânea, desde o Barroco até aos nossos dias. Temos um serviço educativo com uma intervenção social extraordinária e que todos os dias pode transformar a vida das pessoas. E em 40 segundos o que é que vamos ter na próxima temporada? E sobre isso, fazer esta grande festa, mas com nada de extraordinário. Vamos fazê-lo com o que de melhor se faz na Casa da Música. E, portanto, vamos ter 2 dias dedicados à comunidade, ao serviço educativo, às escolas, que participarão em todas as atividades, ensaios abertos. Temos os 4 agrupamentos residentes a apresentarem-se o que daqui faz melhor. E um deles, o Remix Ensemble, está em Toulouse a festejar os 10 anos da Casa da Música pela sua vocação internacional que tem. E, portanto, vamos também aproveitar este momento para ter as pessoas que connosco fizeram estes 10 anos e começar aqui uma perspectiva dos próximos 10, que é muito engraçado também, poder sonhar a Casa da Música daqui a... E por isso se chama o programa Venham Mais 10. Rui Moreira, Paulo Sarmento e Cunha, muito obrigado por terem vindo os dois ao 3 Pontos. Está feita a análise à atualidade do dia. Boa noite e obrigado por ter ficado desse lado.